Vamos ler algumas páginas do livro Nosso Lar. Capítulo 6. Precioso aviso. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: "Como vai? Melhorzinho?" Esbocei o gesto de enfermo que se me vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus ser capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei: "Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexpressíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu faltasse. Admirável esposa! Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuada de lacerações, roubaram-me a noção de tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas de meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessível desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo continuou: Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar agradecimentos onde a luta edificante,
só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua esposa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse interim, secara-me o pranto e, chamando abrios pelo generoso benfeitor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações, não estimava a ostentação de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família. Aqui no programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidades de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação de qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado à maneira de criança que se deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Paramos na página 44. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos ler Nosso Lar. Hoje vamos para o capítulo 7. Explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. Ou Lísias, né? Nunca sei. Vamos de Lísias.
À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração, diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionava-me tudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação grande, árvores, pomares fartos, jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas, nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de eras, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito altas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não me agateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planetas inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas em carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado a grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido, porque então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual. Para conforto do meu coração dolorido, bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim. Por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite.
desde a crise que antecipou sua vida. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não sabia ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio. Começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de sugerir o filho dos céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. As minhas cordas vocais estavam entorpecidas, como o nó das lágrimas represadas no coração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. O espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos, entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio, e quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. "E onde está minha mãe?" exclamei por fim. "Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés." "Não vive em nosso lar", esclareceu Lísias. "Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você." Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno: "Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, neste particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: "Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá." Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se: "Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e o terceiro, merecer, ou, por outros termos, vontade ativa, trabalhando persistente e merecimento justo." O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Capítulo 8. Organização de serviços.
Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo as íntimas conjecturas, esclareceu solícito: estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar o Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu: não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores, pois são os ministros de nosso lar, a colônia que é essencialmente de trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios orientados, cada qual por 12 ministros, tendo os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, expliquei comovido: oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o céu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação
de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior. Como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada, os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congrega hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor misturavam-se a notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegaram à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnífica beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Só que ele vai continuar depois. Paramos na página 52. Vamos ler a próxima vez a página 53. Então, vamos fazer uma prece. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem conosco, obrigada por nos auxiliarem. Que as vibrações que saíram daqui possam ter sido boas e possam chegar a todas as pessoas que estão em hospitais, todas as pessoas que estão doentes, seus familiares, e essas vibrações lhes revigore a fé, dê ânimo, sabendo que tudo vai passar. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Boa noite, pessoal! Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Vocês já fizeram hoje a sua prece agradecendo? Há controvérsias, eu não vou entrar no mérito de se teve ou não teve mesmo ter a independência do Brasil. Mas vamos agradecer, porque afinal de contas o Brasil é a pátria do Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece para lermos mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Sentem-se confortavelmente, respirem fundo, pensem em Jesus. Mestre, amigo, mentores, pedimos a presença de vocês para nos acompanharem na leitura de algumas páginas do livro Nosso Lar, que possam sair daqui vibrações boas, e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes,
que estão em hospitais, seus familiares, lhes trazendo o revigoramento da fé. E no dia de hoje, pedimos especialmente pelo nosso país, Brasil, que hoje comemoramos a proclamação da República, a libertação, que é a independência do Brasil de Portugal. Hoje comemoramos que estamos livres, que ficamos livres de Portugal, caminhando com as nossas próprias pernas. Obrigada, Senhor, por tudo. Acompanhe-nos na leitura e que possamos ter a calma para compreender tudo o que está acontecendo. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Então vamos agora ver o que o visitador espiritual falou para o André Luiz. Temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes a preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito, comemorou-se o 70º aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida referência, enquanto eu, ao seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Capítulo 9. Problemas de alimentação. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas
a simples serviço de distribuição, sob controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava a extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina, imune a tais abusos pelas características que lhe são próprias, no entanto, os demais sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição, que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados. Mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais, o governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas de novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante a pausa mais longa, reclamei interessado: "Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante?" Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências,
repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientavam através do ministério da união divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento da Regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentavam invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios da limitação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou a audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, a água misturada em elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público, e dizem que, em meio à alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declamando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio a seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece
inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador resultou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Capítulo 10. No Bosque das Águas. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperamos o aeróbus. Nota do autor: carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular, que eu acho que é ônibus, que voa. Quem acompanhou o livro Cidade no Além, lembra que tem o desenho do aeróbus lá. Mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com mais atenção. Não era máquina conhecida na Terra, construída de material muito flexível. Tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas à sua volta. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando grandes oficinas de serviço de trânsito e transporte. Lísias não me deu tempo de indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes capriciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar.
Trata-se de um dos locais prediletos para a excursão dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Então paramos na página 60. A próxima página a ser lida é a 61. Fechem os olhos físicos, respirem fundo. Acalmem seus pensamentos. Mestre Jesus, Senhor Deus, mentores, muito obrigada pela leitura de hoje. Faça com que as vibrações que daqui saíram possam ser boas e cheguem aos seus destinatários. Mande vibrações também para todo o povo brasileiro, para o mundo todo também, que está enfrentando essa pandemia, mas principalmente para nós aqui no Brasil, já que hoje estamos comemorando a nossa independência. Muito obrigada por tudo, mestre, que assim seja.